A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, eu espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos sequência no nosso devocional Jesus é Inevitável e meditaremos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, que diz o seguinte: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós temos uma pequena confusão nos dias de hoje, que nós confundimos o que é a mensagem do Evangelho e o que é o resultado, aquilo que o Evangelho provoca em nossas vidas. Dependendo da forma como nós lermos essa parte do Sermão do Monte, que vai de Mateus 5 até Mateus capítulo 7, nós podemos confundir a centralidade da mensagem do Evangelho. A pregação de Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 17 é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo serve sim a todos. Porém, tem uma cláusula que as pessoas devem se arrepender. Quando nós falamos que o Evangelho é para todos, isso é uma verdade. Mas isso não significa de maneira alguma que o Evangelho é para todos e todos devem manter-se da maneira em que vivem. Pelo contrário, ela diz que todos devem se arrepender e professar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas o que isso causa na gente? E aqui Jesus começa a explicar o que a mensagem do Evangelho causa naqueles que entendem, compreendem o seu significado e vivem de forma condizente ao arrependimento. Porque um detalhe é muito importante ressaltar. Toda vez que professamos Ele como Filho de Deus e como nosso Salvador e Senhor, então automaticamente nós devemos nos submeter ao seu domínio e às suas leis, a sua regra, a sua prescrição de conduta. E aqui no Sermão do Monte, nessa primeira parte, é o que ele está especificando, explicando aos seus discípulos. Está dando detalhes de uma vida que condiz com arrependimento para aqueles que são os verdadeiros habitantes do reino dos céus. É por isso que nós não podemos confundir o que é resultado do Evangelho com a essência do Evangelho. A essência da mensagem do Evangelho é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnou e tabernaculou entre nós. Viveu, habitou aqui sem pecado nenhum, que morreu naquela cruz, mas no terceiro dia ressurgiu e que venceu a morte e que libertou o homem das algemas e das prisões do pecado e que vive para todo sempre. Essa é a mensagem do Evangelho. Agora, o que o Evangelho produz é uma outra coisa. Isso é o resultado do Evangelho e é o que Jesus vai explicar aqui. Lembrando que o reino futuro às vezes era definido com algumas narrativas que se assemelhavam com a criação, ou seja, o livro de Gênesis e também o livro do Êxodo. E isso vai acontecer no primeiro versículo dessa perícope. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Primeiro, que a prática mais comum era que todos se colocassem em pé quando fossem ler ou explicar as Escrituras. Mas os mestres mais respeitados, aqueles mais conhecidos, ensinavam comumente sentados. E nesse caso aqui tem uma figura muito forte, porque Jesus está no monte. O monte aqui pode estar representando
tanto para os que ouviam Jesus naquele exato momento, quanto para os judeus que leriam o Evangelho de Mateus, um episódio que acontece no livro do Êxodo, no capítulo 19 e no capítulo 20, onde Moisés desce do Monte Sinai, trazendo as tábuas da lei com a nova legislação do povo de Deus. Jesus está aqui assentado e ensinando, mostrando como deve agir aquele que é habitante do reino dos céus, e cumprindo a profecia de Isaías 2, versículo 2. Jesus começa a ensinar ao povo, mostrando que aqui ele não estava pregando o Evangelho, mas explicando como o Evangelho produz em nós atitudes de misericórdia. E a prova disso é que ele vai usar muitos porquês como conjunções explicativas. E ele começa o seu sermão dizendo bem-aventurado, uma forma muito conhecida no Antigo Testamento, quando se fazia uma comparação e uma certeza. Salmo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse salmo mostra uma progressão de relação, tanto do pecado quanto com Deus. Resultados diferentes se conseguem dependendo de quem você vai decidir seguir. E Jesus diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus aqui é uma linguagem um pouco mais refinada para o reino de Deus. E Jesus usa o pobre de espírito não somente porque o pobre é o único que deve ser levado em consideração na mensagem do Evangelho. E ele usa o pobre de espírito porque haviam muitas pessoas pobres naquela época. Haviam muitas pessoas que tinham dificuldades extremas e dependiam totalmente do Senhor para poder ter a sua provisão. E essa é a ideia. Aqueles que confiam no Senhor acima de qualquer coisa. Aqueles que não têm a crença de que sua própria força e seu próprio braço é que vai garantir o seu sustento. Mas bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor acima de tudo. E ele segue dizendo: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. E o termo choram aqui pode ser visto como arrependimento ou também como luto. E o que parece é que Jesus usa esse termo exatamente nesse sentido de luto, porque ele diz que os que choram serão consolados. E essa é uma verdade do Evangelho que não pode ser negligenciada. Nós não podemos acreditar que o Evangelho é só alegria e só gargalhada. O Evangelho vivido de forma correta vai passar por momentos de aflição, por momentos de dificuldade e também por luto. A ideia que um homem de Deus, uma mulher de Deus não pode chorar é enganosa. O que a Bíblia nos ensina é totalmente ao contrário. Se fosse assim, por que a Bíblia relataria que o nosso Senhor Jesus Cristo também chora? A ideia é que o choro é a dor escorrendo pelos olhos. E como diz o escritor William Shakespeare, o choro diminui a profundidade da dor. O problema não é chorar. O problema é saber onde chorar. E o problema é saber o porquê está chorando. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aqui Jesus cita o Salmo 37, versículo 9 e também o versículo 11. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra, mostrando que o reino dos céus, o reino de Deus, não é tomado à força, não é tomado por política e nem por força militar. O reino de Deus pertence aos mansos, não pertencem àqueles que vivem pela espada, pois os que vivem pela espada morrerão. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aqui mostra que nós devemos ter anelo somente em Deus e em sua justiça. Somente assim seremos fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. E aqui faz lembrar uma profecia de Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19, que diz o seguinte: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e se esquece da rebelião do restante de tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, pois tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedade sobre nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas
do mar. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aqui a citação de Salmo 73, versículo 1. E esse termo, os limpos de coração, eram pessoas que não tinham sujeira alguma, mácula alguma no seu coração, que acreditavam em Deus como seu socorro e também como a sua única recompensa. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E um pouco tempo depois, após a guerra de 66 até 70 depois de Cristo, os mestres que dominavam o pensamento farisaico também eram a favor da pacificação, até porque os judeus que eram contrários a essa ideia, a maioria deles foram mortos pelos romanos. Somente após tudo isso é que eles começam a compreender que a paz pode ser a arma mais letal do exército dos céus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Muitos profetas do Antigo Testamento, ao transmitirem a palavra do Senhor, foram perseguidos. A exemplo disso, Jeremias. Nós trocamos nos dias de hoje. Nós achamos que não devemos ser perseguidos, mas nós devemos ser aplaudidos. E isso é um grande perigo que nós corremos. Porque ao comparar aqui a perseguição com a perseguição que os profetas foram afligidos, Jesus está dizendo que a nossa experiência, que o que nós vamos vivenciar e a perseguição que talvez nós possamos sofrer será algo comparado àquilo que os profetas já sofreram. Eles eram tidos na comunidade judaica com a mais elevada estima. Mestres judeus, tempos depois, falavam muito sobre o martírio em prol do reino dos céus. Jesus, ao nos comparar com o legado dos profetas, está indicando que nós teremos também uma missão extraordinária. E qual é essa missão? Sofrer por amor a Jesus. A prova disso é que ele diz no último versículo: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Que a gente para pensar aqui, que a misericórdia deve caminhar lado a lado com a devoção. Nossa devoção deve ser em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez carne, que habitou entre nós. Nós devemos entronizá-lo no nosso coração e não permitir que qualquer outra coisa tome o lugar que é somente dele. Fazer ações humanitárias só é possível, na verdade, porque o Evangelho já alcançou o nosso coração. E esse é o resultado do Evangelho. Como uma música antiga que dizia: avião sem asa, fogueira sem brasa, assim também o Evangelho não pode caminhar sem devoção e misericórdia. Porque se nós caminharmos só imaginando a devoção sem uma atitude de misericórdia, então vai significar que a nossa fé é morta. E se nós caminharmos apenas só pelas vertentes da misericórdia, nós tiraremos a ideia de Jesus Cristo como o Filho de Deus, e também nós estaremos desentronizando do nosso coração. Quando o Evangelho alcança o nosso coração, ele produz um resultado que clama pela misericórdia. Mas para que essa misericórdia seja plena e eficaz, nós necessitamos devotar a nossa vida a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E isso significa que se Deus se tornou rei por meio de Jesus Cristo, então nenhum de nós pode se manter indiferente. Porque para que nós nos tornemos mais humanos, Jesus Cristo é inevitável. Para que nós possamos alcançar o reino de Deus, Jesus Cristo é inevitável. Para que nós possamos ser mais pacificadores e misericordiosos, Jesus Cristo é inevitável. Para que nós possamos ser consolados pelo nosso luto e a nossa dor, Jesus Cristo é inevitável. Para que nós possamos cumprir a nossa missão, que é tão extraordinária, assim como a dos profetas, Jesus Cristo é inevitável. Não existe conduta ética que se afirme sem Jesus Cristo. Não existe bondade que dure sem Jesus Cristo. Não existe misericórdia que se sustente sem Jesus Cristo. Jesus Cristo é
inevitável. E para o bem de toda a humanidade, Jesus Cristo é inevitável. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado pela minha família, muito obrigado como o Senhor tem cuidado de nós e como o Senhor tem cuidado da nossa igreja. Senhor, nos ensine a cada dia mais sermos misericordiosos, pacificadores, Pai. Essa é a nossa intenção, é o nosso desejo. Se conosco, Pai, nos ensine a Te servir, porque a verdade é que nós somos dependentes do Senhor. Nós somos os pobres de espírito que dependem totalmente do Senhor. Nos abençoe, Senhor, durante esse dia. Fale conosco. Mantenha a sua presença assim, tão pertinho, que nós possamos sentir o seu afago. Que nós possamos caminhar sabendo que pisamos em cima das suas pegadas. E que a misericórdia esteja em nosso coração. E não permita, Senhor, que nós ouçamos o Evangelho, que nós aprendamos o Evangelho e que ele permaneça apenas na nossa mente, mas que ele desça em nosso coração. Senhor, nos abençoe, nos guarde e nos ensine. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Amém e amém. Deus te abençoe.